Olá, pessoal. Esperar o pessoal ir entrando. Olá, seja bem-vindo. Deixa eu, enquanto isso, colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Um tema sempre um tanto quanto delicado, porque envolve sucessões, envolve recolhimento de tributos, que é sempre uma novidade. É sempre uma coisa um tanto quanto complicada. Sejam todos bem-vindos à live aqui da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da aba do Rio de Janeiro. Quem foi entrando só vai me dizendo se o som tá bom, porque não tem muito como a gente saber. E o Eduardo já entrou. Eu vou só introduzir um pouco para, enfim, a gente não perder tempo de live, né? Meu nome é Kézia Goulart, eu sou secretária da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da aba, aqui no Rio de Janeiro. E nós temos uma maratona de lives que a gente faz já toda semana, já todo o primeiro semestre foi assim. E agora a gente está no momento fazendo as lives com conexão com outras áreas. Já tivemos com imobiliário, já tivemos com previdenciário, e agora vamos ter com tributário. E semana que vem encerra esse ciclo. Então, toda semana tem live aqui na nossa comissão, no Instagram da nossa comissão. Também temos publicações semanais aqui no Instagram e no YouTube também, vídeos semanais e publicações também no Jus Brasil. Então, convido a todos a participarem das nossas redes sociais e a participarem de todas as lives que são extremamente interessantes, importantes e sempre polêmicas, porque tudo que envolve direito não tem... sempre depende, né? A gente faz 5 anos de faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, para falar que tudo depende. A Rafaela é nossa presidente, já está aqui. A Luciana, nossa vice-presidente, também já está aqui. Enfim, sejam todos bem-vindos. E já alguém escreveu que o som estava bom. Eu já vou aqui chamar o Eduardo Gonçalves, que é da Comissão de Direito Tributário, aqui da aba, para ele se apresentar e a gente começar a nossa live. Deixa eu achar ele aqui de novo. Achei. Vai ser tão bom se eu souber fazer. Soube. Eu acho que é aqui. Eu e a modernidade, nós não nos damos bem. E aí, que Tudo bom? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo direito? Hoje tá aqui. A Luciana falou que a internet dela tá caindo bastante. Tá tudo... A gente tá só... Aqui tá tranquilo, Tá tranquilo, né? A minha também hoje tá boa. Ontem pifou de vez, por volta do meio-dia. Não sei nem se voltou, porque depois eu saí, só voltei à noite. Mas enfim. Tudo bom, Eduardo? Agora a gente se falando, se vendo, né? Que emoção. Agradecer a todo mundo. Agradecer vocês pelo convite. É uma iniciativa muito válida da Associação de Advogados do Brasil, né? Aliás, a Associação Brasileira de Advogados. Então, eu queria agradecer a ABA também pela iniciativa e vocês, a minha comissão também por me acolher. E vamos começar um debate interessante sobre a tributação nesse procedimento de inventário e partilha. Exatamente. Agradecer ao Vinícius, que é o presidente da Comissão de Direito Tributário aqui da aba, que, enfim, rapidamente, não, vamos fazer assim, vou te passar o telefone do Eduardo para ele fazer, e isso é muito legal, né? Porque isso demonstra também que
todo mundo dentro da aba quer crescer junto, quer trabalhar e quer, enfim, acrescentar, que acho que é a coisa mais importante. E o direito precisa disso, né? De conexões assim. Acho que, eu não sei se é minha internet ou se é a internet do Eduardo que está oscilando. Pode ser a minha. Há uma grande chance de ser a minha. Você travou. Ai, que beleza. Eu destravei? Agora voltou. Destravei? Tirei do Wi-Fi porque Travou. foi só elogiar. A gente não pode elogiar, a gente tem que tratar mal. Horrível você, internet. Você é a pior coisa que na minha vida é você, internet. Porque aí assim ela fica com apego e aí ela trata de repente melhor a mim. Ela é mais carinhosa comigo. Eduardo, queria só que você se apresentasse para a comissão e, enfim, para todo mundo que está assistindo a gente. Eu sei que travou, mas deu para pegar a ideia. Eu sou o Eduardo, eu sou advogado, eu trabalho na área de sucessões mesmo. Olha. E o que acontece? Quando eu era. Eu fiz 2 anos de estágio na Defensoria Pública. E lá foi que eu comecei a ver o documentário. Eu parei na Vara Civil, então fiquei 2 anos direto vendo praticamente todos os dias inventário. E eu gostei. Achei um procedimento muito interessante, Olha. apesar de burocrático. Era muito interessante. E aí eu me formei. Só que quando eu fui fazer a prova para OAB, eu fiz em direito tributário. E aí eu acabei gostando também. Eu também. Quando eu saí. Por incrível que pareça, eu também. Acredite. Não E é? aí eu fiz. Exatamente, acabei gostando, gostei muito de direito tributário e pensei em começar a militar na área. Mas é um meio é um pouco seleto. Você tem que ter muitas ações específicas. E eu vi que não era muito o meu perfil. E eu também queria ganhar um dinheiro rápido e tudo mais. E eu comecei a militar nessa área da advocacia extrajudicial, que foi para onde eu migrei. E, nossa, eu estou feliz. E eu vou me aposentar só trabalhando com isso. Um dia, quem Nossa. sabe? Com direito. Não é? A Cristina Cruz, que é a diretora adjunta, né, da aba, e, enfim, que também é membro aqui da nossa comissão, ela fala que a advocacia extrajudicial é tudo de bom, e eu concordo, é maravilhosa, é a melhor, é a forma Maravilhoso. como Nossa. você consegue gerir a sua vida, né, de forma mais autônoma. Você depende só de você, né, para agir, né, então acaba sendo uma coisa Não, de bem você e do melhor, cliente. né? Mas é bem melhor. Mas é bem Mas, melhor, né? Que você depender dos meandros da justiça, às vezes exatamente. nem é, né, tão simples, né? E eu amei ter feito tributário. Quando eu fiz faculdade, meu maior medo era tributário. Tinha um pavor de tributário. E eu falei, nossa, a hora que chegar tributário, eu já sei que eu vou repetir. Vai ser eu tinha uma ideia de tributário, fazer conta. E quem é de humanas não quer fazer conta, né? E aí, acabou que na faculdade foi a matéria uma das matérias que eu mais me dei bem. Então, quando chegou para fazer a prova, eu falei, bom, vou fazer tributário. E aí as pessoas, você é louca? Mas eu fiz tributário e passei. Então, é muito querido tributário na minha vida. Eu tenho um Muito legal, carinho muito gosto bastante. grande por E tributário. aí eu me especializei nisso aí, entendeu? Eu me especializei em impostos Advocacia e patrimoniais extradição. justamente para eu poder melhorar e oferecer uma cartela a mais para eu poder oferecer para o meu cliente. Que hoje É em dia eu verdade. posso dizer, olha, você vai pagar esse tributo, mas se você tiver alguma coisa, se você pagou alguma coisa devida, eu vou lá na fazenda administrativamente para recolher. É ali que eu litigo, entendeu? Se eu puder sair do judicial, eu estou saindo. Não, é a E só melhor para responder a coisa. pergunta de uma colega que perguntou aqui, que eu iniciei, né, mais ou menos nessa forma. Como eu já havia muito inventário, eu tinha uma prática. Então eu comecei a conheci uma tabeliã por meio da minha mãe e a Marcinha, e ela hoje lavra todas as minhas escrituras, tudo que a gente faz, e ela me indicou uma cliente para fazer um trabalho, e a partir dali eu mostrei para ela, olha, eu sei fazer isso aqui, eu expliquei para ela que era o melhor caminho, a advocacia extrajudicial. Era a melhor forma. Falei, você quer economizar? Ah, mas eu vou gastar muito dinheiro, cara. Você quer economizar? Você vai para o extrajudicial. Você faz lá,
que a gente vai tirar todo o teu problema, você vai ganhar não só em dinheiro, como em tempo de vida. Tempo, E aí eu falei, olha, e se você tiver, desculpa, se você tiver Nada. alguma coisa para recolher a mais de imposto, eu vou recolher. E aí eu entrei com um processo administrativo tributário, era de TBI. E o que aconteceu? Eram 3 lotes que o cliente tinha, mas ele já tinha pago o ITBI e ele botou na mão de quem? De um despachante. Ele chegou com um sorrisinho e falou, não tem problema, né? Além disso. E aí ele falou assim, eu botei na mão de um despachante e eu te recolhi só 20 mil reais de imposto a mais. Tudo bem. Vou tentar resolver para você. Aí eu resolvi e a gente conseguiu. A gente pegou, eu dei 20 mil reais na mão dele, e aí esses 20 mil reais, ele tá voltando todo nos procedimentos, entendeu? Então eu salvei o dinheiro do procedimento. E aí, isso é muito legal, né? Na advocacia extrajudicial é muito interessante nesse sentido, né? Todo advogado tem um cartório para chamar de seu. Todo tem alguém, né? E eu, assim, o despachante, eu tenho 2, já trabalhei com 2 e não tenho o que reclamar, mas de fato, por quê? Porque, mal ou bem, ou eu estava assessorado por um advogado, ou era o advogado e eu sabia o que estava sendo feito. Como é que é importante também, né? A participação do advogado de forma ativa, né? É muito importante, isso, sem dúvidas. Né? Mas, enfim, essa parte realmente extrajudicial encanta. Eu estou com inventário judicial, mas não é uma coisa que eu goste de fazer, porque, infelizmente, a gente entra em questões que o judiciário não consegue ser célere, não consegue ser até saneador, às vezes, porque é um processo judicial de inventário. Nossa, inventário e partilha. Em 12 meses é o tempo que deve durar o processo. Eu não conheço nenhum processo de inventário judicial que tenha durado 12 meses. Eu não conheço, mesmo sendo consensual. Então, você imagina litigante aí, com litígio, quantos que você já não ouviu falar de durando 10, 15, 20 anos? Eu tenho uma prima que tem um processo que dura já morreu todo mundo, já houve, já foi entrando a estirpe toda, foi entrando a representação. E, enfim, o processo é gigantesco, um processo que tinha 5 pessoas, hoje tem mais de 30 pessoas, porque foi falecendo e foi entrando. E, na verdade, é um terreno. Então, assim, não tem mais função aquilo, né? E a coisa mais importante a gente também entender na questão sucessória é que quando a pessoa falece, você não só cria a expectativa de receber aquele bem, você já recebe a posse, né, de forma indireta ainda, em obrigações e deveres. Então, não adianta nada, tem um terreno para inventariar que fica 20 anos e o IPTU daquele terreno, e eventuais encargos. Exatamente. Se você está de olho naquele terreno, né? Então, Exatamente. para acabar alguém usucapindo. Então, essas coisas são complicadas. A Vivian falando que da mãe dela tem mais de 30 anos, quer dizer, é um processo inócuo, né? E que às vezes era sentar, conversar e principalmente explicar para outra parte, né? E aí vem muito essa conexão, né, do direito sucessório, né, com o tributário, de o quanto você gastará fazendo judicial, extrajudicial, quais são as implicações, quais os impostos vão incidir. A gente até conversou, né, Eduardo, de fazer uma coisa bem... deixar mais, assim, essa parte tributária mesmo para você falar, porque isso é importante, isso gera muitas dúvidas, né? Eu sou uma pessoa que tenho bastante dúvidas em relação a isso, né? Porque a gente pensa muitas dúvidas, porque a gente de fato tem essas questões, incide TDCM, mas se for uma compra e venda e pode vender ao longo, e enfim, sobrepartilha, né? Que aí entra também a questão da sobrepartilha. Lidar com a Secretaria de Fazenda aqui do estado do Rio de Janeiro é um mundo também à parte. Não sei como é a Secretaria de Fazenda dos outros estados, mas eu já tive boas e péssimas experiências na Secretaria de Fazenda. Eu já tive experiência assim, de eu mandar um e-mail no dia seguinte me responderem, e já tive questões no interior de eu achar que o auditor ia me bater porque eu pedi uma pergunta simples, eu achei que ele fosse me espancar. Então, assim,
é uma questão delicada, e se você não tem a noção, se você não está bem instruído, se você não está bem ajustado com o seu advogado, você vai achar até que seu advogado está te roubando. Eu já tive uma cliente que nem foi achando que estava roubando, não, mas porque quando ela fez o inventário da mãe, a alíquota de recolhimento era menor. E depois escalonou de 4% até 8%. E aí, mas eu recolhi menos a outra vez. Eu falei, mas tem valor de avaliação do imóvel, tem a alíquota agora que é diferente, né? Então, Exatamente. como é importante ter essa participação do advogado, tanto da área sucessória, né, um advogado que entenda de sucessões, e o advogado que entenda de tributário, como isso é muito importante. Eu fiz aqui uma breve introdução, até na live da semana passada, que está disponível no IGTV aqui eu falei certo, IGTV, falei, da nossa comissão, falou sobre a questão imobiliária, na compra e venda até mesmo na sucessão, né? Como é que é importante também ter essa conexão, porque as pessoas fazem contrato de gaveta e acham que estão fazendo um negoção e estão se envolvendo num problema sem tamanho, entendeu? Então é bem complicado. Mas, como a gente fala, existe a sucessão legítima e a testamentária, né? É claro que na testamentária algumas coisas você consegue determinar, até mesmo em relação a recolhimento de tributos, porque muitas vezes você pode dar um planejamento sucessório no próprio testamento e já deixar a coisa meio que já organizada, né? Mas, de fato, existe a sucessão legítima e a sucessão testamentária, né? E a sucessão é aberta com o evento morte, né? O autor da herança, tudo que ele deixa em vida, automaticamente passa para os seus herdeiros ou necessários, né? Enfim, legítimos ou testamentários, né? Existe a questão do testamento, eu posso livre dispor do meu patrimônio, metade do meu patrimônio, né? E isso já começa a confusão a partir daí, né? Porque um filho recebe mais, outro recebe menos, está uma confusão danada, né? Então, pelo princípio da SASINE, a transmissão é imediata, né? De tudo que foi deixado. Então, não como já tive pessoas que me procuraram, um testamento, a tia deixou um apartamento pro sobrinho, porque ela não tinha nenhum herdeiro necessário. Ótimo, nunca foi operacionalizado. 20 anos que ela faleceu e ninguém operacionalizou. Por quê? Porque as pessoas não sabem. Não é uma coisa tão simples, mas é uma coisa possível, né, de se fazer, contanto que você se programe para isso, contanto que você tenha o direcionamento correto. Então, a gente até separou, né, o Eduardo, algumas questões que surgem decorrentes desse inventário. Então, aberta a sucessão, você pode fazer tanto o inventário judicial quanto o extrajudicial. O judicial tem os seus o extrajudicial, na verdade, que tem os seus pré-requisitos, porque o judicial é o lato, né, é o geral. O extrajudicial, ele depende de acordo entre as partes, há necessidade do acordo. O próprio testamento pode ser aberto em juízo e, enfim, lavrar a escritura do inventário de forma extrajudicial. E quando não há e quando há incapaz menor, enfim, envolvido ou litígio, não tem como ser extrajudicial, né? Então, existem até algumas questões que a gente vai conversar ao longo da live, mas, enfim, até do recolhimento do ITD, que extrajudicial é de uma forma, judicial é de outra. Exatamente. Então, exatamente. Você vê como é que tem diferença e como é importante falar com quem sabe. Eduardo. Mas não é uma diferença assim muito extensa, não. Não. Porque no processo judicial, você só pode ter. Sinceramente, eu acho até mais fácil você discutir essa questão tributária no inventário judicial, porque você só pode ter. É só depois da sentença homologatória que você tem que recolher o imposto. Então, a partir daí, você pode discutir no próprio processo. Só que, para os meus clientes de inventário extrajudicial, eu jamais vou recomendar, espera que eu vou lá na fazenda litígio, que eu vou lá discutir na fazenda e falar, não, paga. Paga, que se você pagou a mais, eu vou recolher depois. Vai ficar 1 ano aí parado. E depois a gente resolve, mas a diferença basicamente é essa, que depois lá você pode discutir, mas é um processo moroso, e aqui você não discute, mas depois eu peço de volta. Sim, com certeza, né? Isso faz diferença, né, no poder aquisitivo da pessoa, porque fazer inventário judicial requer que você tenha algum dinheiro guardado, porque não é barato e não é disponível, né? E à vista também. Né? E à vista, não tem como. Você parcela, na verdade, o ITD, né? O TCND você consegue parcelar em até 4 vezes, né? Que eu acho que dessa forma.
só pode inventariar após recolher o último, que também é uma coisa um pouco... Exatamente. Né? Então, se você quer celeridade, a ideia é que você pague, que você liquide esse crédito tributário de imediato e você já dá prosseguimento. Exatamente, exatamente. Então, são questões que a gente vai falar aqui. Eduardo, pode começar da onde você achar que é mais polêmico, que é mais complicado, ou que é menos complicado. Enfim, acho que tudo é complicado. Né? Tranquilo. Não, só eu vou... O motivo dessa exposição que a gente está fazendo aqui, essa breve exposição que eu vou fazer, é basicamente para demonstrar que o ITCMD não é a única fonte de tributação decorrente no inventário. Entendeu? Muita gente acha que isso você só inventário, é só recolher ITCMD, mas eu vou... claro que a gente vai focar no ITCMD porque ele é o mais importante, e a questão tributária dele é muito específica, e também decorrem as outras questões que a gente vai falar. Então, vou dar um foco específico no ITCMD, e depois a gente vai desenvolvendo os outros 3 tópicos no final, que são do segundo e o terceiro tem tudo a ver, e o terceiro também é um que ocorre muitas e muitas vezes, então a gente vai começar a falar sobre o ITCMD, né? E como você bem expôs, no princípio de Saizine, a gente tem a ficção jurídica da transmissão imediata. Então, a partir daí, você tem a incidência do ITCMD. Então, é ali que você... E mais importante que isso, o princípio da Saizine, ele define não só o fato gerador do tributo, como ele define o momento do fato gerador e ele fixa a alíquota. Isso aqui acho que é a primeira dica a primeira dica prática que eu vou te dar é que o momento da Saizine, o momento da morte, o momento da sucessão, ele fixa a alíquota. Então, se em 1993 a alíquota era 1%, e hoje, a sucessão aconteceu lá, ele faleceu, bum. Então, já gerou, você teve o fato gerador, tributo, eu prefiro hipótese de incidência, você teve a hipótese de incidência tributária, gerou crédito tributário para o fisco. Então, a partir dali, a alíquota está fixada. Então, lá, 1%, se você não fez o inventário até hoje, aí o que vai acontecer? Você vai pagar a alíquota de 1%. 1%. Só que pergunta se o fisco vai aceitar. Não, ele vai cobrar com a alíquota de 1%. Hoje é 8% a alíquota máxima, então ele vai cobrar e a gente vai ter que entrar para pedir a restrição. Mas então, eu vou expor agora... falar um pouco mais sobre o ITCMD. O que é o ITCMD? É o Imposto sobre Patrimônio, né? E a gente tem que enxergar os tributos sobre a ótica da capacidade contributiva. A capacidade contributiva está para o direito tributário, assim como o princípio da dignidade humana está para o direito constitucional, para todo o ordenamento jurídico. A gente tem que sempre observar sobre esse escopo. A transmissão e aqui eu incluo também o ITBI, que são os impostos sobre patrimônio, TCMD e ITBI. Então, esses 2 impostos, eles se inserem nessa categoria de impostos patrimoniais, mas isso é muito vago, é imposto sobre patrimônio, mas ele não é propriamente dito sobre qualquer patrimônio, ele é sobre os acréscimos patrimoniais que você vem a ter. Então, qual é a situação? Não é toda aquisição de bens que vai te gerar a incidência do imposto. Tão somente sobre esse acréscimo, essa aquisição de bens excepcionais, entendeu? E por que excepcionais? Porque não é todo dia que você compra um imóvel. Não é todo dia que você recebe. Exatamente. Quantas pessoas você conhece que compram imóvel? Pelo menos os seus clientes compram. Quem está comprando. Então, quantas pessoas você conhece que tem um bem herdado de transmissão causa-morte? Ou então de que recebe uma doação? Quantas vezes? Para pensar. Então, a gente tem uma ideia de que incide muita coisa. Até incide, né? Realmente, eu concordo. Porque se você parar para pensar, esses impostos patrimoniais, eles são os impostos mais justos do sistema. Porque se você acredita na meritocracia, principalmente no TCMD, você não recebeu você não trabalhou para conquistar esse imóvel, uma transmissão. Então, a partir da ótica da capacidade contributiva, essa aquisição excepcional de patrimônio ela tem que ser tributada pelo Estado. Entendeu? Porque você está demonstrando uma riqueza superior àquela riqueza do mínimo existencial. Entendeu? Então, você tem um mínimo existencial, quando você exorta uma capacidade de riqueza acima disso, o que acontece? O Estado vem e te tributa. E essa é a lógica dos impostos patrimoniais. E aí eu queria fazer só essa introdução para a gente também tirar aquela ideia de que
Exatamente. Assim, então, o tributo eu pago muito imposto. Realmente, a gente paga. Só que se você pega no direito comparado, esses impostos sobre patrimônio, eles têm uma alíquota quase de 40%. Nos Estados Unidos, que o brasileiro está na moda agora comparar com os Estados Unidos, 40% ali a tributação sobre heranças, entendeu? Então você transfere esse patrimônio que é seu por direito, mas 40% vai para o Estado. Então é a partir dessa que a gente tem que enxergar esses impostos sobre patrimônio. E aí a gente vai começar a falar agora sobre o fato gerador do ITCMD. Então, justamente decorre do que a gente estava conversando sobre o droit de Saizinho, o princípio de Saizinho, que a sucessão se abre no momento da morte, e aí você cria uma ficção jurídica, onde são automaticamente transferidos os bens do falecido para os herdeiros. Então, tranquilo. Então, a partir daí, você fixa o fato gerador, assim como a alíquota, né? E eu vou falar também, vou aproveitar, já vou adiantar, porque a gente não tem muito tempo, e eu vou também já adiantar a alíquota e base de cálculo tudo de uma vez só. Então, o ITCMD, a gente vai separar, a gente vai cindi-lo em 2 impostos, porque não deixa de ser, porque é um imposto. O ITCMD, ele é o usual ITD. Exatamente. Só que, assim, tanto pela prática... exatamente. Como eu estava conversando contigo, eu sei, ITD. É ITD, exatamente. É o ITD. ITD, tudo ITD, entendeu? De então, fato é o ITD. Só que no caso de morte, por óbvio, é causa morte. Né? Então, exatamente. Entendeu? A gente fala que tudo é ITD. Eu sempre falo ITCMD, exatamente. Sempre falo ITCMD, para não errar, entendeu? Exato, e aí, a gente vai cindi-los em 2 impostos, porque na verdade não deixa de ser 2 em 1, né? São 2 impostos, são 2 fatos geradores diferentes em um mesmo tributo. Então, o que acontece? Eu vou, até para fins didáticos, eu vou chamar o imposto de transmissão causa-morte de TCM e o imposto de transmissão de ITD, entendeu? Eu vou separar, então, quando eu falar de TCM é causa-morte, ITD é doação, até para fins didáticos. Né? Exato. Entendeu? Exato. Mas, no ITCMD, ele é um imposto que incide sobre aquisições gratuitas de quaisquer bens. Quando eu digo quaisquer bens, eu digo bens móveis e bens imóveis. E isso é muito comum as pessoas também não saberem não incide sobre dinheiro, vou dar dinheiro. Pô, dinheiro é o bem mais móvel da face da terra, o bem mais divisível do mundo. Então, ele incide também. Então, ele incide sobre quaisquer bens, valores ou direitos transmitidos pela aquisição em razão da morte de outra pessoa. E o da doação ou qualquer contrato de doação que se celebre em vida, um contrato gratuito que se celebre no qual você seja o donatário, entendeu? E esse é o fato gerador. E a partir do gancho do fato gerador, eu queria buscar a primeira dica prática e talvez uma das mais importantes, é a segunda, né, que eu já dei a primeira, que é da alíquota. E aí eu vou dispor também sobre ela aqui, que é a questão do artigo 35, parágrafo único do CTN, que é cada transmissão é um fato gerador independente. Pô, o que isso quer dizer, seu doente? Isso quer dizer basicamente o seguinte. Eu vou dar um caso prático. A gente tem 3 herdeiros. Nós somos 3 herdeiros e a gente aceitou, expressamente, a gente aceitou a herança, tranquilo. E a gente tem um bem para receber no valor de 900, vamos botar em UFIR, de 900 mil UFIR. Vou botar em UFIR só para a gente ter um valor... tributário trabalha com UFIR, não trabalha com real, euros, rúpias, dólares, trabalha com UFIR. Eu vou trabalhar com UFIR. Alguma coisa, né? Um UFIR, não é isso? Eu sei de cabeça, porque tá fácil. Mas é um valor fácil, porque, tipo assim, é porque a gente bota um valor real. Porque se eu falar 1.243.000, pô, melhor falar em UFIR. O valor da UFIR é 3,5550. Aí, beleza. São 900 mil FIR dividido para 3 herdeiros. Então, certo. Qual seria a ideia do ITCMD? Seria a gente pegar esse monte de 900 mil FIR e dividir por 3. Só que tem um problema muito grande aí, que é a incidência do ITCMD com alíquotas progressivas. Então, se você mete esse 900 mil no monte, eu vou pegar a alíquota, no caso do Rio de Janeiro, de 8%. Entendeu? Vou pagar 8% em cima do valor venal. Então, a gente já adianta aqui. A alíquota do Estado do Rio de Janeiro, a partir da Lei 7174 de 2015,
A alíquota agora do ITCMD, ela é progressiva e ela varia de 4, 4,5, 5, 6, 7 e 8. São 6 alíquotas. São 6 alíquotas que incidem em cima do valor venal do imóvel. Entendeu? Eu estou falando só com relação ao imóvel. Com relação aos bens, é valor de mercado. De ações, dinheiro, né, é do próprio dinheiro. Mas, enfim. Então, se a gente pensa nas alíquotas progressivas, a gente vai pegar o seguinte, esses 900, a gente vai fazer os 8% em cima deles, do valor venal do imóvel. Então, a gente vai pegar o valor venal do imóvel, 900 mil FII, 8% vai dar 72 mil reais. 72 mil FII. O FII. Aí, o que acontece? Com o advento desse artigo 35, parágrafo único do CTN, o que acontece? O correto a se fazer não é juntar um monte e jogar na alíquota progressiva. O certo é eu individualizar. Cada fato gerador corresponde a uma obrigação tributária diferente. Deu para entender, Kézia? Tem toda a lógica isso, porque de fato eu não estou herdando 900, estou herdando 300. Não. E olha só, eu vou fazer mais. Eu vou ler para você aqui o artigo 35 lá do CTN, do parágrafo único. Ó, tá aqui. Parágrafo único. Nas transmissões causa-mortes, ocorrem tanto os fatos geradores distintos quanto sejam os herdeiros ou legatários. Então, não deixa mais... claro, né? Não tem discussão, entendeu? É claro. Não tem margem interpretativa aqui, não tem hermenêutica que dê jeito nisso. Não tem então, hermenêutica, exatamente. Não tem. Então, aí que tá a questão. Se você, e eu conto com você para nunca mais fazer esse de jogar no monte e dividir, porque você vai cair na alíquota progressiva. Se a gente fizer o mesmo cálculo, olha ali dos quinhões, a gente vai ter 900 mil. Voltou? Voltou, né? Voltei, porque uma ligação de Maringá entrou para mim, entendeu? Alguma pessoa me cobrando alguma coisa que eu não fiz a dívida. Sérgio Moro tá me cobrando alguma coisa. Aí, presta atenção. Se a gente pega essa alíquota, se a gente pega esse valor de 900 mil FII, individualiza cada quinhão, a gente vai dividir por 1/3, vai ser 300 mil reais para cada, 300 mil FII para cada herdeiro. Ou seja, só que a alíquota... A alíquota vai incidir, vai ser de 6%, entendeu? Exato. Ou seja, você vai gerar 18 mil reais para cada herdeiro, ao invés de cada um ter que pagar 24 mil individualmente, porque a gente ia ter que pegar os 72 e dividir por 3. Então, ao invés de pagar cada um 24 mil individualmente, cada um vai pagar 18. E um monte vai dar 54. Você vai economizar 18 mil FII para o seu cliente. Ou então, você vai pegar e vai dizer, eu vou lá restituir esses 18 mil FII. Entendeu? Olha a aplicação prática disso. A gente não se atenta. A Secretaria de Fazenda, aqui pela Lei 7.000... Não vai fazer isso, né? A gente vai ter que ir lá fazer recurso administrativo. Olha que interessante. De fato, tem toda a lógica isso, né? E não é aplicado dessa forma. Porque quando você joga no site da Cefaz, você vai preenchendo lá, você coloca o nome de quem são os herdeiros, coloca quem é meieiro, se tem meieiro ou não, coloca o valor, né? Que você sempre coloca o valor venal. E a Secretaria de Fazenda avalia 2 vezes ou 3 vezes a mais ou mais vezes a mais, né? Que é um outro problema. E aí você faz o cálculo em cima de tudo. Claro que ele divide por quinhão, vê se tem alguém recebendo mais do que o outro, mas de fato, o certo era preencher uma guia para cada herdeiro. Esse era o correto, né? Pelo CTN, que lei é uma lei geral, então a lei específica... Isso, é uma lei complementar. É uma lei complementar nacional. Exatamente. Entendeu? Então, o que acontece? Você tem que se atentar sempre para ver se o cálculo está sendo feito dessa maneira. Individualizar sempre o quinhão, com base na alíquota fixada na época da morte, do falecimento, entendeu? E o valor venal. Só que aí a gente tem Vou até adiantar também a outra dica da base de cálculo. A base de cálculo é a seguinte: a lógica é a inversa da alíquota. Quanto mais tempo você demorar para fazer o inventário, pior vai ficar a situação. Se tem um terreno de 10 mil reais em 1993 e você não fez o inventário até hoje, se ele vier a valer 1 milhão, você vai ter que pagar 1%, se for a alíquota de 1993, sobre 1 milhão. Entendeu? E geralmente... e a Secretaria de Fazenda, eu, sinceramente, nunca vi nenhum imóvel. Claro que existem imóveis que sofrem depreciação ou de avaliação,
Mas assim, você parar para pensar, né? Muitos imóveis acabam, que é também um erro corriqueiro que as pessoas acham assim, é o valor de mercado. Ah, o imóvel está cheio de dívida. Ah, porque isso não, para a Secretaria de Fazenda, ela não está nem aí para isso. Vale o valor de avaliação da Secretaria de Fazenda do imóvel. E aí sempre a gente passa para o cliente, ó, geralmente é o valor venal vezes 2. Tem como você jogar no site, fazer simulação, a gente joga sempre assim, Exatamente. mas a gente não tem o controle sobre a Secretaria de Fazenda. Então, não tem como eu chegar e falar, Exatamente. ah, olha, vai ser desse valor. Então, até às vezes, na própria, né, não no inventário, né, na partilha de bens pela causa-morte, às vezes, num divórcio, as pessoas, ah, não, mas aí teve sobrepartilha. Teve, porque não foi um cálculo de mercado. A gente faz, infelizmente, a gente fica nas mãos da avaliação da Secretaria de Fazenda, Exatamente. né? Então, tem essa. Tem Exatamente. uma pergunta aqui, o Eduardo, posso ler para você a pergunta? Claro. Ver se a gente, Eu tô lendo o que a também. gente eventualmente não puder responder, depois a gente, né? Porque às vezes a questão às vezes é muito específica. Isso é um Uhum. mundo, partilha de bens, de recolhimento de tributos é um mundo, né? Você vê que em meia hora de live a gente, meu Deus, como assim eu recolho em cima de tudo? Não, recolhe por partes que é menor, e de Tem que ser fato por é, né? pinhão, exatamente. Por pinhão, é o que o CTN manda fazer, né? Mas enfim, Pô, não ela deixa mais. não, de forma alguma, não dê dinheiro. Tudo bem que a gente entende que o Estado ele depende de pagamento de tributos, até para a máquina girar. A gente discute sim que a carga tributária do Brasil é altíssima. Não na questão, como você bem frisou, Eduardo, você está ganhando um bem, você está herdando um bem que muitas vezes não, praticamente nenhuma das vezes você contribuiu em absolutamente nada, né? Então você está Também. herdando aquilo de forma gratuita, né? Então também não vai haver o pagamento. A nossa discussão maior, né, sempre é a carga tributária nossa é imensa, né? E a gente não vê isso sendo eu sempre aprendi, né, que imposto não é tributo vinculado, né? Então a gente acha É assim, isso aí. eu pago IPVA e a Exatamente. estrada tem buraco. É, Não tá dizendo nada. Eu pago IPTU e a exatamente. porta da minha casa, o buraco não tem quebra-mola. Não tem nada a ver. Imposto não é tributo vinculado. Ele decorre única e exclusivamente do fato de você ter determinado bem que incide um tributo, né? Então, Exatamente. é importante a gente saber isso e saber que sim, nós como sociedade, existe a necessidade da contribuição tributária de todos nós, sobretudo uma coisa que você ganha, porque você ganha, né? A verdade é que você Você ganha, né? exorta, eu gosto de falar que você exorta uma riqueza excepcional. Entendeu? Não é uma riqueza Exatamente. padrão. Você está ganhando, sabe, com adquirindo um imóvel, você está, pô, pelo amor de novo, você está na frente de 90% da população brasileira, entendeu? Então, Exato, Estado, por aí vai. Mas a exato, discussão, exato. essa discussão é uma discussão muito boa, porque a gente tem que ponderar, assim, na minha visão, a questão da carga tributária, só para título de curiosidade. A carga tributária brasileira fica em cima dos impostos sobre bens e consumos, aliás, sobre consumo. E o que acontece? ICMS é a fonte de receita do Estado e do município também. Então, Uhum. o ITBI, que é municipal, e o ITCMD, que é estadual, eles são um complemento de receita. Então, o Estado muitas vezes conta com esse dinheiro, às vezes, para pagar a previdência dos funcionários públicos. Então, o Estado ele vai querer a melhor forma, a Fazenda vai querer sempre a melhor forma de exigir a tributação. E qual é? É montar tudo no bolo, entendeu? E cobrar em cima da alíquota progressiva. Entendeu? Sim, com Mas certeza. frisando também que o ITCMD e o ITBI não são não são as principais fontes de receita do Não. Estado, e é por isso que a gente tem que pagar. Tem que, super concordo, mas tem que ser o devido, tem que ser o correto. Exatamente, como você bem falou, né? É o que manda a lei. A gente tem que obedecer o que manda a lei, né? Exatamente. Olha, a pessoa escreveu, a Tânia, diz que a Tânia Morgado escreveu, no inventário judicial, eu posso emitir guia do ITCMD pela internet ou é a fazenda que emite a guia? O imóvel foi avaliado judicialmente e tem interesse de incapaz. Tá lá em cima. Porque na verdade, o que eu entendi é, houve Ah, eu acho. uma avaliação judicial do bem. Mas eu,
Destravou. Não, não. Destravou, destravou. Ai, nossa senhora, tá difícil hoje. Te faz 4 da tarde para ver se não cai a internet de 6 horas das 500 lives. E mesmo assim a gente cai, não tem jeito. Mas enfim, não tem jeito. Agora, a pergunta dela foi questão de avaliação judicial. Isso é levado em consideração na Secretaria de Fazenda ou eles fazem a própria avaliação? Acredito que seja uma avaliação própria, Eles né? fazem a própria avaliação. Não, e com certeza, não. Lá no, se eu não me engano, acho que é o artigo 34 lá da lei de TBI, eles fazem tanto eles podem fazer a avaliação judicial, como você também pode botar a sua avaliação, mas aí isso é discutível, entendeu? Por isso que no processo de inventário judicial você consegue discutir muito melhor essa situação do que no inventário por escritura pública, entendeu? Sim, porque você vai colocar o valor de avaliação, vai discutir com o valor que foi avaliado pela secretaria, e de repente, se os valores estiverem, né, um mais do que o outro, você consegue, de repente, discutir. Porque, de fato, extrajudicialmente, quem vai avaliar esse bem, né? Em tese, até poderia existir a figura do próprio oficial, enfim, tabelião, né? Como autoridade, como pessoa no nível de... mas a gente sabe que judicialmente, né, a discussão é outra e enfim. Mas a emissão de guia, acredito eu, que se for levada à discussão, vai ser feita pela própria internet, porque você vai colocar o valor de avaliação ou eventualmente marcar o seu horáriozinho lá na Secretaria de Fazenda para, pelo amor de Deus, querido, não é isso que eu estou dizendo. Olha o que o juiz falou, fiscal. Exatamente, eu concordo com você. Eu também acredito que seja dessa forma. Vai ser mais ou menos dessa forma. A Mariana fez uma pergunta: por quanto tempo é válida a simulação do site da Cefaz? Quanto tempo para emitir a guia para pagamento? Né? Quando você faz lá, né, você coloca lá, preenche todos os dados, e aí, por quanto tempo essa avaliação é válida? Acredito que ela seja... explica você, porque eu acho que você pode saber responder melhor do que eu na prática. Eu acho que pela lógica que você está falando, se a base de cálculo é uma, né, a base de cálculo é do momento que se deu a sucessão, né, até onde eu sei não gerou a guia, não há nenhum impeditivo, não tem um prazo para pagar de 30 dias, nada disso. A partir do momento que você gera a guia, são 30 dias, né, para o pagamento daquela guia, sob pena de refletir em multa, né? Mas geralmente você simula isso, e quando você simula no site da Secretaria de Fazenda, você já simula dizendo que você vai fazer um inventário extrajudicial. Então também existe essa questão aí, e geralmente a pessoa não vai ficar 5, 6 anos discutindo nada, ela já vai realizar né, aquele pagamento. Exatamente. Mas pela lógica que você falou, claro, que se você, quando for lá gerar, tiver um valor além, você vai discutir administrativamente e vai falar, olha, no momento em que eu fiz quando eu preenchi a guia, a base de cálculo, o fato gerador se deu no momento morte em 2003, né? Então, acredito que seja dessa forma, né? Mas eu acho que o que ela quis dizer foi assim, eu tenho uma guia, eu faço uma guia, mas essa guia não necessariamente vai ser a que eu vou usar, entendeu? Aliás, eu faço... Sim. Ela quer saber quanto tempo... Deixa eu só achar a pergunta aqui de novo. Para emitir a guia para pagamento. Para quanto tempo? A guia em si, pela própria lei, ela te dá um prazo de 60 dias para você fazer o pagamento a partir da declaração, né? No inventário judicial, o prazo sobe para 90 dias a partir da emissão da guia, entendeu? De acordo com a própria lei 7174 lá de 2015, que é a lei que rege o ITCMD aqui no estado do Rio, entendeu? Exatamente. Exatamente. A simulação em si não é um detalhe, a questão é emitir a guia, né? A guia tem um prazo para você pagar. Exatamente. Agora, a gente está com a lei, né, 14.010 de 2020, que suspendeu os prazos, né, do inventário. Então, não sei se a Secretaria de Fazenda do Estado se adaptou a isso, né? Se você simulou antes e aí entrou, se já vai gerar guia, se você não pagou, se vai gerar a multa, e aí é o que vem. A necessidade de se ter um advogado e quem entenda da lei, né? Porque numa pequena coisa, o Eduardo já falou, olha, aqui tome cuidado, porque aqui você pode pagar um valor a mais, né? E aí só vou agradecer a Carol também lá da comissão, que agora ela é presidente da Comissão de Educação Jurídica, ela respondeu aqui que é só simular sem gerar guia para pagar, exatamente. Se você não gerar guia,
sem pagar, resolve o problema. Então, A questão é você gerar guia. Gerou guia, está correndo o seu prazo para pagar. E não significa que você não vai poder inventariar, é porque depois você vai gerar uma nova guia, vai ter a multa. Aproveitando que a gente está falando de multa, vamos falar de multa então. Na própria lei do ITCMD, a gente vê que a multa, qual é o valor? Assim, eu sempre tive, antes de falar o valor, eu sempre tive um problema em entender de onde que vinha essa multa. Aí depois que eu fui estudar a lei, eu falei, pô, é fácil a lei, você tem um prazo para declarar. Entendeu? Você tem um prazo legal. Então, com o princípio, sempre partindo do princípio de Saizen. No princípio de Saizen, você tem a sucessão da morte, então na sucessão da morte nasce o direito, nasce a obrigação tributária, consequentemente, nasce o direito do fisco de exigir o crédito tributário decorrente desse fato gerador, né? A partir daí, como nasce para o fisco o direito de receber, a gente tem que levar em consideração também o tipo de declaração que você faz, de lançamento. Mas eu não vou entrar muito, porque senão a gente vai abordar essa questão por um bom tempo. Então, você tem que fazer essa declaração, e se você não faz no tempo que o fisco determina, você em si corre numa multa. Qual é o valor da multa? O valor da multa é de 10%. Só que, no Rio de Janeiro, a multa começa com 10%, mas ela pode progredir até os 40%. Entendeu? E todo mundo fala, a multa é de 10%, tranquilo. O pior, tipo assim, o menos pior, na verdade, nesse caso, é que a multa, ela incide sobre o valor do imposto. Então, é o valor que você vai pagar, não é valor em cima venal. Do valor de variação, isso. Não é valor venal do imóvel, não. É em cima do valor do imposto. Então, dos males, o menor. Então, se você tem um inventário muito antigo, provavelmente você vai pagar uma multa bem grande, que pode chegar até 40%. Porque, por ano, eles aumentam 10 pontos percentuais. Eu esqueci o artigo, da lei. Mas é 10 e mais... São 10, eu sei que a multa é de 10% com base na lei do TCMD, mais 10% por cada ano que você não der entrada no inventário. Até o teto de 40%. 40%, exatamente. E aí, mas para pensar, é um valor importante, né? Com certeza. Mas também não é para ficar, a multa, meu Deus, calma. Tipo, é em cima não vou inventariar por causa disso, porque tem gente que não inventaria por causa disso, por causa da multa, né? Ó o Vinícius, ó o Vini aqui. Vini, valeu. Fala, Vini, presidente. Completamente descabido essa multa. Jamais poderia incidir sobre o valor do imposto. Justo. Completamente justo. Também acho que isso é um valor fixo, específico, né? Mas fazer o quê? É a fazenda. É a fazenda do Estado. Agora, vamos continuar falando sobre TCMD. Voltar o foco aqui. Vou dar um break nesse de perguntados. E agora eu vou passar aqui para a gente falar sobre sujeição ativa e sujeição passiva do ITCMD, que também tem coisas importantes para a gente dispor, né? Pelo CTN, o CTN lá no artigo 42, do CTN eu sei de cabeça que é tranquilo. Agora da lei 7.000 é um pouco mais difícil. O artigo 42, ele dispõe lá que o contribuinte do imposto, ele pode ser qualquer uma dos beneficiários, qualquer uma das partes na operação tributada, como dispuser a lei. Entendeu? Então, quem tem que dispor sobre quem é o contribuinte efetivo, ele é... Rapidinho, só responder qual alíquota em 1998 é a alíquota de 1998. Aí você tem que pesquisar, porque eu também não tenho cabeça. Eu nasci em 93, então ainda estava meio novo nessa época. Aí o que acontece? Vamos lá, sujeição ativa, sujeição passiva. O CTN discorre que qualquer uma das partes pode ser o sujeito passivo, cabendo ao legislador ordinário incutir quem vai ser o responsável por essa responsabilidade, quem vai ser o contribuinte, assim, propriamente dito, desse tributo. Então, vamos lá. O coerente, tanto na doação quanto no ITCM, é que o donatário, vou dar o exemplo do donatário para ficar mais fácil. Na doação, que o donatário seja o contribuinte. Tanto que na lei está escrito que é o beneficiário, que é o contribuinte. O beneficiário, o sucessionário, o donatário, quem recebe o benefício, seja da transmissão intervivos, seja da doação. Então, tudo certo. Só que acontece o seguinte. Na lei do Rio de Janeiro, você tem o Instituto da Solidariedade. Porque, pensa comigo, principalmente no caso da doação. Vamos focar aqui no caso da doação. Principalmente no caso da doação. No caso da doação é o seguinte, você tem
você está recebendo um imóvel como doação. Só que muitas vezes o donatário não tem condição de pagar esse tributo. Entendeu? Muitas vezes o donatário é uma pessoa necessitada. Então, qual foi a lógica do legislador? A lógica do legislador foi justamente essa de tirar, de jogar responsabilidade solidária, tanto para o donatário quanto para o doador. Então, no caso do donatário não realizar o pagamento, quem vai realizar o pagamento solidariamente é o devedor. Ele se torna um devedor solidário, entendeu? Uhum. Então, na prática, você só descobre o sujeito passivo olhando na legislação ordinária quem é, que no caso, na lei do Rio de Janeiro, ele estabelece que quem é o contribuinte, o responsável pelo pagamento, é o beneficiário. E uma questão interessante também para a gente falar sobre sujeição ativa é a questão se o ITCMD incide ou não na meação. Tá vendo, Kézia? Como é que eu lembro do que a gente conversa? Ó. Isso daí é... Ó, vamos pelo básico. Discussão. Não tem discussão, a gente vai pelo básico. O que é a meação? A meação ela é uma equação. Ela é o regime de bens mais a dissolução afetiva. E essa dissolução afetiva pode se dar tanto intervivos quanto causa-morte. Entendeu? Se a meação tem a ver com regime de bens, ela não é herança. Então não tem como você realizar uma tributação que é sobre transmissão de bens causa-morte, que é sobre herança, sobre a meação. Mas cuidado também. Quando ela é meieira, geralmente ela é herdeira. Entendeu? Então, na parte que ela herda, incide TCMD. Entendeu? Agora, quando é sobre a meação específica, não incide. Porque meação tem a ver com regime de bens e TCMD tem a ver com herança. Entendeu? Herança é herança, meação. É bom sempre a gente dizer. Eu tinha essa dúvida também, mas depois que eu descobri, mudou minha vida. Porque herança é uma coisa, meação é meação. Porque a meação, você é coproprietário daquele apartamento, daquela casa, daquele bem. Então, por que você vai pagar um tributo em cima de algo que já é seu, né? Então, pelo regime de bens que a gente está falando, né? Da comunhão parcial, universal, né? Claro que o regime da separação total, ela tem a sua forma de tributação, porque a pessoa não se torna meieira, né? Aí ela se torna herdeira. Exatamente. E a lei, ela é objetiva para o herdeiro ou para o meieiro, né? Exatamente, e aí vai de encontro ao que você estipulou na sua, sua comunhão de bens. Entendeu? Exatamente. Aí você estipula lá, se você tem direito à meação, você não vai cindir TCMD, porque não tem nada a ver, entendeu? Exatamente. É um precedente do STJ, que para mim, não tem discussão, não tem o que discutir. Não, sem dúvida, sem dúvida. Isso aí realmente não tem, pela lógica. Você pega coisa lógica, como seria em vida. É assim, por que na morte vai ser diferente? Ninguém está herdando, a meieira, o meieiro não está herdando aquilo, não está recebendo de forma gratuita. Ele, inclusive, contribuiu para aquela construção, né, daquele bem. Né? Então, por que ele vai pagar? Ele já paga o IPTU, ele pagou o ITBI na compra, né? Então, por que ele vai pagar na causa-morte? Eduardo, a gente tem 7 minutos, estou com medo de acabar, e aí eu não sei se seria... a gente volta. A gente volta... Né, se por acaso encerrar, a gente volta para, enfim, considerações finais mesmo, porque o assunto ele é extenso, 1 hora é pouquíssimo, isso tem que ser um webinar de 5 horas, porque as dúvidas elas são imensas, não tem jeito. É um assunto que, sim, quando entra, né? A discussão, esse é companheira, é meieira, companheiro é herdeiro, o que é o herdeiro? Até isso vira uma discussão doutrinária, uma discussão de entendimento. Exatamente. Mas quando começa a coçar no bolso, a discussão é imensa. Então, o tributário coça no bolso. Então, a discussão ela é imensa. Então, assim, teria que ter 500 lives sobre, mesmo assim a gente não ia conseguir resolver tudo. A Tânia falou, vamos precisar de um curso. E isso né? Assim como o direito de família, ele tem muita interligação com previdência, com o imobiliário, né? Ele também tem com o tributário. Porque num divórcio, numa dissolução de união estável, o que vai fazer? Vai pegar todos os bens e dividir metade para cada um? Ou a gente vai fazer a casa de Angra fica com um e a casa de Teresópolis fica com outro? Ótimo, vai ficar um para cada um. Lindo! Saiba que pode ter sobrepartilha, entendeu? Exatamente. Então são coisas... E foi ótimo você introduzir esse tópico, porque, assim, eu preparei muita coisa pra gente falar, mas esse vai ser... Entendeu? Vai ser o último tópico que a gente vai abordar, que vai ser o imposto sobre cessões de direitos hereditários.
E tipo assim, não tem muita coisa não. Eu vou até dar um caso concreto para a gente elucidar a questão. Vamos lá. Digamos que existam 3 herdeiros. Eu gosto de 3 porque dá para você dividir direitinho. Então, nós temos 3 herdeiros. Então, para você fazer uma partilha, respeitando o direito da sucessão aberta, tendo em vista que a herança ela é universal, indivisível, entendeu? Então não pode ser, você não pode se dispor dos bens, porque todos os bens da herança você herda em condomínio. Então, para a gente poder seguir exatamente os princípios da sucessão aberta, a gente tem que entender que ninguém é dono de nada. Ninguém é dono de casa, ninguém é dono de carro, ninguém é dono do dinheiro. Todos são coproprietários. Todos herdam em condomínio. Entendeu? Então, o que a gente orienta para o cliente? Aí antes de eu falar disso. Então, você tem um carro que vale 250 mil, você tem uma casa que vale 450 e você tem dinheiro na conta. Muitas vezes, muitas vezes, quando o cliente vem falar com você, ele já fez aquela situação. Um já ficou com o carro, o outro já ficou com o dinheiro, o outro já ficou com a casa. Entendeu? E essa é uma das orientações que você pode dar. A primeira orientação que eu faria é: vende tudo, transforma em dinheiro e cuida que você não vai pagar imposto. Isso aí. Primeira coisa. Entendeu? A segunda hipótese é: crie um laço, um amor muito grande pela sua família, porque você vai ser coproprietário junto com eles. Entendeu? Então você vai ter que amar muito, vai dividir, estipula o horário para usar o carro, estipula o horário para usar a casa, entendeu? E convive. A terceira hipótese é essa, entendeu? Que é uma prática muito comum, que é a quebra da desigualdade na herança, entendeu? E aí você quebra, a quebra na desigualdade da herança, o que acontece? Ela quebra a indivisibilidade. E o que acontece? Quando você herda mais do que uma pessoa, você está cedendo o seu direito hereditário. E a gente tem que lembrar que o Código Civil, acho que é o artigo 1179, ele dispõe a cessão de direitos hereditários, os direitos hereditários como bens imóveis. Então, se você tem 300x para receber e você quer doar 50%, porque você vai ficar com a casa e o seu irmão vai ficar com o dinheiro, você está cedendo o direito hereditário para ele. Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com carro, tem a ver com os direitos hereditários que você está cedendo. Você está quebrando a indivisibilidade. Claro que os direitos patrimoniais, direitos hereditários são disponíveis, mas eles são indivisíveis. Tem que sempre deixar claro. E quando você faz essa cessão, primeiramente, você tem que fazer para o instrumento público, né? Porque você está vendendo bem muito. Entendeu? Sim. Sempre lembrar disso. Tem que fazer para o instrumento público. E segundo, que você está fazendo, além de estar celebrando um negócio jurídico, você está vendendo ou doando um bem imóvel. Ou seja, ou cabe TBI se você fizer onerosamente, ou cabe TD se você ceder. Entendeu? É isso aí. E a última dica prática é sobre as alíquotas, tanto nessa questão da cessão hereditária, tanto para as alíquotas do ITBI quanto do ITCMD. A alíquota do ITBI é de 3%. A do ITCMD pode chegar a 8%. Entendeu? Então, alguém desavisado, ou então alguém que olhando assim, no afã da situação, pode falar: nossa senhora, então, vou indicar para os meus clientes fazer o ITBI. Aí que tá. O ITBI pode refletir diretamente no imposto de renda, porque você tem que ter lastro para comprovar que está fazendo a venda. Como é que você vai fazer uma compra? Você ganha R$2.000 por mês, como é que você vai fazer? Como é que você comprou? Como é que você oferiu renda para comprar um imóvel de 2 milhões? Isso. Entendeu? Então, simular, né? A ideia do simular. Exatamente. Vocês acham que o fisco não vai pegar? Vai. Nossa, pegar em algum lugar. Não quer dizer, e aí você vai ter que pagar os 3% do TBI, que eu acho que é a alíquota, eu não tenho certeza, mas eu acho que é 3%. Você vai ter que pagar os 3% da alíquota do TBI, mais 27,5% que você vai ter que declarar que você fez essa compra. Ou seja, que você fez essa compra. Calma aí, o fisco é otário agora. Exatamente. Então, a última dica prática é essa. Se você for realizar e o seu cliente tem lastro para realizar a compra desses direitos hereditários, você faz a compra. Exato. Deixa ele fazer a compra que você vai pagar o ITBI. Agora, se você não tiver, você faz o ITD e paga os 8%. Exatamente. Não tem, aliás, no máximo, né? Que começa com 4% até 8%. Até os 8%, que você também não vai sair perdendo. Entendeu? Exatamente. A indicação é que... Mas, só para fechar, se você se dispor de um direito hereditário, ele é um bem imóvel e você vai ter que pagar tributo. Sim, vai. Inexoravelmente.
Não tem jeito. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Como fala, né? Vai cair a live, o fisco, adorei, o fisco come. Vai cair, vai salvar e eu vou chamar você de volta, tá? Então, só para você não ir embora, porque às vezes a pessoa vai embora. Mas não vai cair, e aí eu vou só salvar a live, e aí a gente volta para, enfim, para terminar esse bate-papo.